Ensinamento sobre a Páscoa, com o pastor Marco Apolo. Alguém inventou isso? Foi alguma igreja que inventou isso? Quem foi que inventou essas coisas? Né? E por que que hoje existe a Páscoa e a comemoração da Páscoa? E o que significa, né? Nada melhor do que a própria palavra de Deus para ensinar a gente. Amém? Então nós vamos buscar agora a origem, onde começou, onde foi a primeira Páscoa e o que é a Páscoa e o que é as suas comemorações. Então convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 12. Aí você abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Tradicionalmente e reconhecida pelos teólogos, escrito por Moisés, esse livro, Êxodo capítulo 12, faz parte do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, e Êxodo é o segundo, depois de Gênesis, escrita, compilada por Moisés. Então, a figura de Moisés aqui, nos 5 primeiros capítulos, ela é bem explícita. Sempre Moisés vai estar atuando porque ele foi o escritor desses 5 primeiros livros da Bíblia. Depois ele escreveu alguns salmos e se tem muitas outras referências também no Novo Testamento, inclusive o Senhor Jesus falou de Moisés, tá bom? Então vamos ver onde começou a primeira Páscoa, o que é, por que ela foi instituída, o que significa para nós. Antes de tudo, já vou trazer para os irmãos uma informação teológica. A Páscoa é uma tipologia do que aconteceria no Novo Testamento quando Jesus viria para este mundo para morrer na cruz para nos salvar. Então, os irmãos já começam a entender. É uma tipologia bíblica, é uma sombra das coisas que iriam acontecer no Novo Testamento. Então, a Páscoa vai falar de Jesus, a Páscoa vai falar de sangue, a Páscoa vai falar de remissão de pecados, a Páscoa vai falar, inclusive, de ressurreição. Mas, em primeira instância aqui, o primeiro assunto da Páscoa, ele ainda era sem clareza de futuro. Então, vamos ver o que foi ensinado lá em Êxodo, capítulo 12. Vamos explicar aqui o contexto do que estava acontecendo. Para que os irmãos entendam, o contexto foi ainda nos últimos dias que o povo de Israel estava preso, escravo no Egito. Então, essa ocasião aconteceu ali nos últimos dias, antes que eles fossem livres do Egito, das mãos perversas e pesadas do faraó, e nesses últimos dias vai ser instituído a Páscoa. Agora vamos ver com detalhes. Eles eram escravos no Egito, e após as 10 pragas enviadas por Deus ao Egito, nesta última ocasião, entre a 9ª praga e a 10ª praga, vai acontecer esse episódio. Certo? Para lembrar os irmãos, a última praga foi a morte dos primogênitos do Egito. Deus tinha dito que todo primogênito do Egito seria ferido naquela noite pelo anjo destruidor. Quem não tivesse nas suas portas o sangue do cordeiro. E eu vou explicar para os irmãos com detalhe aqui agora, cada passo, cada objeto, cada detalhe, mostrando o futuro, o que iria acontecer lá no Novo Testamento, nos dias de Jesus. Então o povo era escravo no Egito, escravo mesmo, 400 anos debaixo de escravidão. Muita tortura, muito sofrimento, trabalhos árduos, debaixo do sol, sem remuneração, sem direito algum. Escravos. Pior qualidade de vida que alguém pode ter. Escravo. Ser escravo é horrível. Hoje existe escravidão também, né? Em alguns países ainda existe
Existe hoje o trabalho análogo à escravidão. Em alguns lugares do Brasil tem. E no mundo muito. Em países asiáticos, isso acontece demais ainda. Vira e mexe, a gente vê numa reportagem na TV algum trabalhador pedindo socorro. Eles fazem alguns bilhetinhos, escrevem algumas cartinhas e colocam nos produtos que vão ser exportados para o mundo. E às vezes tem lá um pedido de socorro. Trabalhamos aqui como escravos, né? Há alguns dias atrás passou uma reportagem que aqui no nosso bairro do Brás, em São Paulo, uma família de boliviano era mantida escrava dentro de uma costura, de um lugar ruim de se trabalhar, péssimo de trabalhar, sem iluminação, sem água, sem ventilação, eles ganhando menos que um salário mínimo, sem nenhum direito. E foi descoberto esse cativeiro ali, praticamente um cativeiro. A polícia de São Paulo estourou e libertou aqueles bolivianos que trabalhavam, ainda no Brasil, como escravo para uma pessoa que os explorava. E essa era a condição lá do povo de Israel há muitos anos atrás, nos dias de Moisés, 400 anos. Eles já nasciam escravos, tinham mentalidade de escravo, não sabiam o que era liberdade, não poderia olhar para o futuro, o horizonte, ter perspectiva, ter desejos, projetos. Eles eram escravos. Isso é a vida de um escravo. E Deus, trabalhando agora, e Moisés empenhado nessa tarefa de libertar o povo, viria a última praga. E antes que essa praga acontecesse, Deus instituiu Moisés a primeira Páscoa. E nós vamos entender agora. Então nós vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 12. No título aí, vocês vão ver escrito a instituição da primeira Páscoa. Dependendo da Bíblia, vai estar escrito a primeira Páscoa, ou a Páscoa, ou a instituição da primeira Páscoa, como está aqui na minha Bíblia, por exemplo. Então vamos ler capítulo 12, a partir do versículo 1. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Deixa eu explicar para os irmãos aqui uma coisa, para que não haja nenhuma confusão. O calendário desse povo da Bíblia, desse povo antigo da Bíblia, é o calendário dos judeus. Ele é diferente do nosso. Não é assim como o nosso é: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Esse calendário que nós conhecemos hoje chama-se calendário gregoriano, ou seja, um papa da Igreja Católica, Gregório, durante o seu reinado de papa, instituiu esse calendário, oficializou esse calendário. Então esse calendário que nós conhecemos aqui hoje, de janeiro a dezembro, é um calendário gregoriano, inclusive cada mês tem um significado que aponta para um deus pagão, né? Todos os meses, nosso aqui, aponta para um deus pagão. Depois os irmãos pesquisem, né? Vocês têm a internet, agora vocês podem tudo. Vocês podem pesquisar. Põe lá assim, na sua pesquisa, calendário gregoriano de janeiro a dezembro, e o seu significado. Então você vai ver lá, apontando para deuses pagãos e apontando também para planetas, astros, né? Astrologia, enfim, paganismo. E o calendário judeu, esse calendário bíblico aqui do povo de Israel, é um calendário diferente. Os nomes dos meses são diferentes. É diferente do nosso. A hora do judeu, o dia do judeu é contado somente 12 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde, né? Aí depois acabou aquele dia, só no outro dia. Então, existe uma diferença de calendário, de cronologia. Por exemplo, nós estamos no ano 2026, aqui. O calendário judeu já está no ano 5.000 e alguma coisa. Não me lembro agora exatamente, mas é 5.300 e pouco, né? Então, é um calendário diferente do nosso. Então, a gente vai entendendo por aí. Então, Deus falou, este é o primeiro mês. E será o primeiro do ano, quando ele for instituir a Páscoa. Versículo 3.
Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Guarda essa palavrinha aí, irmãos. Cordeiro. Quem trouxe caneta, faz uma anotaçãozinha aí embaixo da palavra cordeiro. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Vamos explicando aqui devagarzinho. Então Moisés, por ordem de Deus, por instrução de Deus, disse para toda a comunidade lá do povo de Israel: vocês devem tomar cada casa um cordeiro. Se essa casa, essa família for pequena, vocês vão chamar, e o cordeiro for muito para vocês, vocês vão assar esse cordeiro, vão comer esse cordeiro. Se for muito, para não ter desperdício, vocês vão chamar um vizinho, que também tem uma família pequena, aí vocês vão se ajuntar, vai ser 2 famílias numa casa, ou 3, e ali vocês vão fazer os preparativos da Páscoa, com esse único cordeiro, para não desperdiçar. Agora, se a família fosse grande, igual tem famílias que têm 8 filhos, 10 filhos, aí já não precisava de ajuntar com outra família, porque só aquela casa já ia conseguir comer aquele cordeiro inteirinho. Amém? Desperdício e valorizar, dar o devido valor ao cordeiro. Então, cada casa tome um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Versículo 4. Mas se a família for pequena, que eu acabei de explicar, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um, e fareis a conta para o vosso cordeiro. Entenderam, irmãos, até aqui? Sabe o desperdício? Sabe não valorizar as coisas que nós temos? Deus está falando aqui também sobre isso, né? Fica esse detalhe para nós. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Irmãos, um detalhe nesse versículo. Era um cordeiro sem mácula. O que é mácula? Mancha. Depois nós vamos entender lá no Novo Testamento sobre um cordeiro sem mácula, sem mancha, certo? Versículo 6. E guardareis esse cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue deste cordeiro e poluão em ambas as ombreiras e na verga das portas, na casa em que o comerem. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então, eles iriam pegar aquele cordeiro, sacrificar ele de tarde, ou seja, matar aquele cordeiro, fazer a limpeza, tirar a pele, tirar tudo. O sangue ia ser escorrido em uma bacia, ia ficar armazenado ali para ser usada como uma tinta, para pintar os 3 lados das portas da cada casa, ou seja, a verga e as ombreiras, certo? Então, as ombreiras, a verga e a outra ombreira. Estão entendendo? E eles deveriam pintar, passar o sangue ali nas vergas e na ombreira daquele cordeiro. Todo o sangue. E a carne daquele animal deveria ser assada, não poderia ser cozida, não poderia ser feita de outra forma, nem crua, mas assada no fogo. Porque o fogo também tem um simbolismo. O fogo simboliza purificação. Amém? Versículo 9. Não comereis desse cordeiro nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Então aquela família, naquela noite, naquela tarde,
ia sacrificar o cordeiro, limpar o cordeiro, o sangue seria passado nas portas, à noite eles colocariam para assar, assado, aquela família, com aquela família vizinha que estava junto, deveriam comer tudo aquele cordeiro, inteiro, tudo, comer tudo, literalmente comer tudo. Caso ainda eles não conseguissem comer tudo, teria que acabar de queimar no fogo, carbonizar, virar um carvão ali, virar cinza, não poderia sobrar nada. Esta era a ordem de Deus, até ali. Versículo 11. Assim, pois, o comereis, com os vossos lombos cingidos. Um detalhe aqui, irmãos. Lombo cingido significa vestido, roupa, uma túnica, uma capa, uma camiseta nos dias de hoje. É desonroso, até hoje, nos dias de hoje, as pessoas comerem nas suas casas sem camisa. De qualquer jeito, desrespeitando, com boné na cabeça. É desonroso, não é? Deus, ele sempre trabalhou na honra, o que é certo, o que é bonito, ético. Em casa lá, desde pequeno, nunca ninguém sentou na mesa com um boné ou uma touca. Na hora de comer, tira, né? Às vezes, os crentes são tão desapercebidos e estão fazendo coisas mais feias do que o pessoal das religiões por aí, né? Sem ética, sem respeito, sem as boas tradições, falando em tradição. Então eles deveriam comer com os lombos cingidos, um outro detalhe, com sapato nos pés, cajado na mão, e comer aquela noite apressadamente, não ficar desapercebido, porque estava para acontecer a saída do Egito como escravo. Esses outros detalhes aqui, irmão, de sapato nos pés e cajado na mão, significava que eles deveriam estar prontos. Quando acabar de comer, quando se der a ordem, quando Moisés der a ordem, vocês vão sair das suas casas e vão começar a ir embora, livre, liberto. Então, para os dias de hoje, nós temos que estar pronto todos os dias. Hoje é dia de ceia do Senhor. Já pensou se nós não viéssemos para a ceia do Senhor? Já está mostrando que nós não estamos prontos. Não é? Por que uma pessoa não vai na ceia do Senhor? Alguns detalhes aqui. Não está valorizando. Não está dando o devido valor, respeito, honra. Está deixando as coisas correr. Está fraco na fé. Enfim, tem tantas coisas, tantos porquês. Eu sempre falo que é um dia muito especial na igreja. O dia da ceia. Não é? Que nós só seremos abençoados. Depois eu vou explicar 2 grandes benefícios da ceia. Existem milhares de benefícios, não é? Mas pelo menos 2 aqui bem nítidos para nós entendermos. Então eles deveriam estar no versículo 11, com sapato nos pés, lombos cingidos, cajado na mão e apercebido. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite. Deus está falando aqui com Moisés, e Moisés falando para o povo. Irmãos, sabia que na prática, eles vão saber que na hierarquia, eles vão saber que na organização de Deus, Deus sempre põe uma pessoa como líder. Moisés aqui era um líder para conduzir o povo dele. Sabia que isso nunca mudou? Se a gente olhar a Bíblia inteira, sempre foi assim. Deus põe uma pessoa de líder para o líder trabalhar com o povo. Não existe esse negócio, eu sou a igreja e quem manda em mim sou eu mesmo. Eu sou a igreja e eu não tenho compromisso nenhum com o pastor. Eu sou a igreja, não tenho compromisso nenhum com o corpo eclesiástico da igreja. Eu sou a igreja, não tenho compromisso nenhum com o corpo de Cristo, com a igreja. Faço como eu quero, acho como eu quero, é tudo do meu jeito. Sabe, isso aí é engano. Sempre foi assim. Deus falando com Moisés, Moisés com o povo. E depois, olhando o restante da Bíblia, nunca mudou isso. Sempre foi assim. Chama-se hierarquia, organização. 12, que nós estamos lendo. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei, olha lá, a última praga, a 10ª praga, todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Quando fala
que Deus iria passar sobre toda a terra do Egito, é toda a terra do Egito, todinha, irmãos, todo o perímetro da nação do Egito, todo. Todas as pessoas que estivessem dentro do perímetro da nação do Egito, cada família que tivesse o seu primeiro filho é o primogênito, né? Quem aqui tem os seus filhos, você sabe quem foi o seu primeiro filho. A primeira vez que as irmãs abriram a madre para um filho, aquele é o primogênito, né? Quando um casal encomenda um bebê, se esse bebê for o primeiro, ele é o primogênito, é o primeiro. Assim como Israel é o primogênito de Deus, Israel é o povo de Deus, e assim como Jesus é o primogênito de Deus também. Primogênito e unigênito. 13. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas que estiver vendo o sangue, na porta, nos umbrais e na verga, passarei por cima, e não haverá praga nem mortandade nesta casa, quando eu ferir a terra do Egito. Vamos dar uma parada aqui. Então eles estão obedientes, eles estão obedecendo aqui o comando de Moisés. Obedecendo Moisés, automaticamente estão obedecendo a quem? A Deus. Então eles já estão fazendo na íntegra do jeito que Moisés disse. Separa um cordeiro, sacrifica o cordeiro à tarde, derrama todo o sangue do cordeiro numa bacia para usar como tinta para pintar as portas, ajunte as famílias, assem o cordeiro no fogo, coma todo o cordeiro, se sobrar, queima o restinho que sobrou, fiquem com os lombos cingidos, sapato nos pés e cajado nas mãos, até que eles estão tudo certinho. Porque esta noite o Senhor passará pela terra do Egito e ferirá todo o primogênito de todas as casas que não tiverem o sangue. E aonde tiver o sangue, quando aquele anjo viesse para cumprir a ordem de Deus de ferir todo o primogênito, o anjo detectando aquele sangue, o anjo passaria por cima e não entraria naquela casa, e o primogênito daquela casa seria poupado. Essa era a última praga do Egito. E assim foi. Assim aconteceu, irmãos. Nós estamos no versículo 13. Daqui a pouco nós vamos pular para o 14 com detalhes. Então, no versículo 13, concluiu-se a praga. Veio este anjo destruidor, feriu todas as casas que não tinham sangue nas portas, passou ali o anjo da morte, o anjo destruidor, e não sobrou nenhum primogênito no Egito. Todos eles morreram, inclusive os animais. Foi algo horrendo, foi algo triste. Foi uma execução de pena em que Deus executou sobre toda a injustiça do Egito, que Deus executou sobre todos os deuses do Egito, sobre toda aquela cultura maligna do Egito. Hoje o Egito simboliza o mundo, né? Com as suas maldades, com as suas violências. Hoje o Egito simboliza tudo de mal que nós vimos aí fora. O que tem lá fora não pode ter dentro de casa, né? O lugar que nós pisamos é Terra Santa. Onde nós pisamos nosso pé é Terra Santa. A nossa casa é separada do mundo. A nossa vida tem que ser separada do mundo. O nosso trabalho é separado do mundo. As nossas economias separadas do mundo. Tudo que trata de nós, servos de Deus, e o mundo tem que ser separado. Não dá para ter comunhão. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. Nós crentes não podemos participar de quermesse. Crentes, nós não podemos participar do Halloween. Crentes como nós não podemos participar do Carnaval. Crentes como nós não podemos participar de festa do Cosme e Damião. Crentes como nós é separado do mundo. Crentes como nós não participa de paganismo, de horóscopo, de adivinhação. Crentes como nós é separado. O Egito é o Egito e
a igreja é a igreja, não é o mundo. Amém? Se usava muito o termo mundano antigamente. Hoje nem se fala mais sobre esse termo mundano. Os pastores pregavam que essa coisa é mundana, não usa, né? Às vezes uma roupa, essa roupa é mundana. Às vezes uma programação de TV, essa programação é mundana. A música, essa música é mundana. Ah, esta festa é mundana. Não é o mundo, é o Egito. Amém? Pena que tem passado os tempos e parece que às vezes tem muitas pessoas misturando tudo, achando que é tudo igual e está tudo certo. Não é. Então foi horrendo essa noite. Morreram, houve muita tristeza. Alguns historiadores dizem que chegava-se a ouvir os gemidos de dores das mães, dos pais, das famílias longe. E naquele tempo não tinha fábrica, não tinha moto fazendo barulho assim, carros, maquinários. Não tinha. Era um tempo muito antigo. Então o som ecoava muito longe. E o eco de tristeza naquela noite foi tamanho, como se nunca viu antes. Nunca se havia visto antes. Então, no 14, esse dia vos será por memória. Celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, esse dia deve ficar na memória de todos lá daquele tempo. E a partir de então, uma vez por ano, daqui para frente, Deus está falando para eles, vocês vão fazer uma festa. Vocês vão fazer uma comemoração. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, 40 anos, 25 anos, 17 anos, 52 anos. Vai passar. E esse ato memorável vai ser uma festa. Por que Deus disse que seria anualmente agora uma festa? Era para eles fazerem memória, lembrar desse acontecido. Eles vão comemorar o quê? Eles vão comemorar que um dia eles foram escravos e a partir deste dia eles foram livres, libertos. Então, para sempre, eles deveriam comemorar. E para comemorar, eles teriam que fazer lembrança, memória. E eles iriam depois fazer essa festa, que agora vai ser chamada de Páscoa do Senhor. E com o passar dos anos e das gerações, iam nascer novas crianças. E as crianças iriam perguntar para os seus pais, por que essa festa? O que significa essa festa? Aí os pais teriam a obrigação de explicar tudo direitinho. O nosso povo era escravo no Egito, ficou 400 anos escravo, Deus chamou Moisés para nos libertar, Moisés foi até o faraó, falou que se Faraó não soltasse o povo dele, ele ia sofrer danos de 10 pragas, e eles iriam explicar praga por praga, da primeira até a 9ª, e dar uma ênfase na última praga, a morte dos primogênitos do Egito. E a partir dali, eles seriam livres. Então as crianças iam perguntar para os seus pais, papai, mamãe, por que essa festa? O que significa essa festa? Aí era uma obrigação os pais passarem para os filhos. Por que essa estratégia, irmãos? Porque naquele tempo não tinha recursos literários, Bíblia para escrever, livros para escrever, papel, computador, e-mail, arquivos, não tinha. Então era vocal, era dito assim de boca, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. E aquelas crianças, quando crescessem, ia crescer sabendo. E quando eles se tornassem adultos e casassem, iam ter os filhos e eles iam ensinar também. Eu acredito que primeira, segunda geração, tudo bem, o pai ensina para o filho, às vezes até o avô ensina para o neto, mas a outra geração já ia se perder. Então, para que não se perdesse, Deus usou essa estratégia, de geração a geração, de ano a ano, vocês vão fazer essa festa, que seria a chamada Páscoa, e vão ensinar para o filho de vocês esses detalhes que nós estamos aprendendo aqui hoje, mais uma vez. Versículo 16. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. 17. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque naquele dia mesmo
que tirei vocês dos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. 18. No primeiro mês aos 14 dias de cada mês, à tarde, comereis pães asmos até o 21 do mês à tarde. Ou seja, eles fariam uma festa de 7 dias, que ia durar 7 dias, depois daquele episódio da última praga, e isso se repetiria anualmente, perpetuamente. 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Fermento aqui, irmão, simboliza pecado. Fermento aqui significa contaminação, tá bom? 20. Nenhuma coisa levedada, ou seja, fermentada, comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Viu aí agora a primeira vez a palavra Páscoa? 22. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta, em ambas as ombreiras, no sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto perpétuo para vós e vossos filhos para sempre. E acontecendo que, quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, os livrou das nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Amém, irmãos? Então, aí vai continuar a leitura bíblica. A praga vai ocorrer. Todos os primogênitos do Egito serão mortos, mas nenhum dos filhos de Israel será morto por essa praga, porque tem o sangue ali nas portas. E fizeram tudo conforme Deus tinha ordenado. Aí nós vamos dar uma pausa aqui agora neste assunto antigo, remoto, lá atrás de Moisés, e vamos começar a apontar agora para o Novo Testamento, que é o foco. Amém? Então nós vimos aqui um monte de detalhes. Quem percebeu um monte de detalhe aqui? Fogo, cordeiro, sangue, madeiro das portas, obediência, mundo, igreja, separação, purificação, contaminação. Então nós vimos aqui um monte de detalhe que vai apontar agora para o Novo Testamento. Mas aqui nós já conseguimos ter a origem da Páscoa. Aqui nós já podemos falar: agora eu sei da onde veio a primeira vez a palavra Páscoa, agora eu sei o porquê que ela foi instituída e eu sei o que significa, à luz do Velho Testamento aqui. Significava o quê? Escapar da escravidão e escapar da morte. Então, seria algo memorável para sempre. Então, para o judeu, até hoje, vale essa Páscoa aqui. Para nós, essa Páscoa não é que ela foi cancelada, mas ela foi esclarecida para nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora nós vamos adiantar aqui na Bíblia e vamos ver um detalhe. Quando o profeta João Batista vai batizar o próprio Senhor Jesus nas águas, lá no Rio Jordão. O Senhor Jesus já tinha aqui 30 anos de idade
quando ele vai ser batizado nas águas por João Batista, o profeta. E João Batista vai dizer assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra da palavra cordeiro? Então João Batista, quando vai batizar Jesus, ele vai fazer a primeira colocação dessa palavra. É diretamente associado o cordeiro, a palavra cordeiro, como a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que não tinha mácula. Lembra que eu falei? Tinha que ser um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem pecado e sem contaminação, puro, perfeito. E o profeta João Batista aponta para ele, dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus capítulo 3, o batismo de Jesus. Nós vamos ver o último profeta de Deus. Sabia que todos os profetas, irmãos, vieram até João? A Bíblia fala de vários profetas, né? Desde o comecinho da Bíblia. Tem os profetas maiores e os profetas menores. Eu consigo falar de cor, todos eles, né? Começa em Samuel, depois em 1 Crônicas e 2 Crônicas, tem vários outros profetas menores que não são canonizados. Depois vemos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias e João Batista. São todos do Velho Testamento. Tem Elias e Eliseu, também que não tem livros escritos, mas eram profetas. E mais uma série de outros profetas, bem pequenos na Bíblia. Quando fala pequeno, com pouca participação, sem um ministério gigantesco, como o de Isaías, como o de Jeremias, por exemplo. E o último profeta é João Batista. Hoje em dia, não se tem mais esse ministério de profeta. E ninguém mais pode vir hoje falando uma mensagem dizendo: olha, Deus está mandando dizer universalmente para a igreja tal coisa. Essas coisas não existem mais. Se existir, é engano. Porque toda a revelação já foi nos dada até João Batista. O resto é a Escritura se explicando, a Escritura interpretando a própria Escritura. E nós temos tudo hoje escrito na Bíblia do que é profecia da parte de Deus. Tudo que está escrito vai acontecer, não vai mudar nada. Nós estamos à beira dos últimos dias. Está se cumprindo as profecias, né? Está se cumprindo, nação contra nação, reino contra reino, guerras e rumores de guerra, terremotos, fome, pai contra filho, filho contra pai, o amor esfriando por causa do aumento da iniquidade, mães matando seus filhos, homicídios, feminicídios, suicídios. Então o mundo está à beira do colapso. É tudo cumprimento das profecias que já estão escritas. Para nós, nada é novidade, já está escrito. Amém? Então João Batista, no capítulo 3 de Mateus, no versículo 13, nós temos aqui uma referência. Então veio Jesus da Galileia ter com João Batista, esse último profeta, junto ao Jordão para ser batizado. Versículo 14, Mateus 3,14. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, para que assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu batizá-lo. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, e descendo como pomba, como forma corpórea de pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo.
Então nós vamos ver aqui agora se cumprindo algumas profecias. João Batista era a voz que clamaria no deserto, que viria preparar o caminho do Salvador. Isso nós lemos lá no livro do profeta Isaías, né? Quem era João Batista? A voz que clamaria lá naquele deserto, preparando o caminho do Salvador, do Senhor, para que se cumprisse toda a profecia. Este mesmo João Batista foi quem disse: olhai, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então deu para entender já agora que aquela Páscoa, aquele Cordeiro lá atrás, já está apontando para Jesus. Aquele sangue é o sangue que foi divertido na cruz. Aquele sangue é o que vai nos impedir da morte espiritual, da morte eterna. Morte significa separação. Então, quando nós não estivermos mais aqui, com esse corpo aqui, ó, carne e osso, com esse coração batendo, ele parar de respirar, a nossa alma sair do nosso corpo, nós continuamos existindo como alma. E a nossa alma não vai perecer na separação de Deus, porque sobre nós está o sangue do Cordeiro. Aquele dia que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, se entregamos para Ele, fomos batizados mediante a fé por água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confessamos publicamente a nossa fé nele e o servimos. E hoje somos seu corpo de Cristo. E temos sobre nós o sangue, que também serve para remissão de todos os nossos pecados. Todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Não tem um justo sequer no mundo que pudesse se salvar por si. A maior heresia do mundo que existe, a maior de todas, é alguém dizer que se salva por si mesmo, pelas suas próprias obras, pelo seu próprio esforço, por qualquer coisa de bom que ele possa fazer. A palavra diz para nós que todas as nossas justiças, o que nós conseguimos acumular em nós de justiça, para Deus, não tem valor algum. É como um trapo de imundícia. Ah, eu sou bonzinho, eu vou ser salvo. Não, não é por isso que você é salvo. Ah, eu faço caridade, dou esmola. Não é por isso que você vai ser salvo. Isso é coisas que a religião inventou. As religiões inventaram. Olha, dá oferta, ajuda os pobres, seja caridoso e você vai ter um pedacinho no céu garantido. A sua salvação é garantida. Não, não é por nada que o homem possa fazer. O apóstolo Paulo ensina que não é por obras para ninguém se gloriar, mas é pela fé em Cristo Jesus. Amém? A fé em Cristo Jesus nos torna filho de Abraão. A fé em Cristo Jesus nos torna puro, purificado, remido, limpo. A condenação que era para nós, Jesus pagou o preço quando ele foi lá para a cruz, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro puro, imaculado, sem mancha, capaz de fazer com que o seu sangue puro, carmesim, nos limpe. Então, quando hoje Deus olha para nós, esquece dos nossos pecados praticados, olha para nós com misericórdia e amor e vê em nós o sangue de Cristo, daquele Cordeiro. Quando vier o dia da condenação, que é o dia do juízo final, vai ser assim, ó, ovelha para um lado e bode para o outro, ovelha para um lado e bode para o outro. Como que as ovelhas serão identificadas? O sangue. Cada um de nós vai ter uma marca, a nossa alma vai ter uma marca do sangue. Então nós seremos salvos, separados para a salvação, para a vida eterna, ao contrário dos que serão destinados à separação, à morte eterna. Lá no Velho Testamento, nós vimos que a morte era física para os primogênitos que não tinham sangue, para as casas que não tinham sangue. Mas nós, hoje, estamos garantidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então, eu já fui bem objetivo, já cheguei no Novo Testamento, já revelando tudo
que inclusive aqueles irmãos lá do passado nem imaginavam ainda. E nós sabemos por quê, porque hoje nós temos as Escrituras e estamos vivendo esse tempo. Certa vez Jesus disse assim para os discípulos: vocês são muito mais bem-aventurados do que os irmãos do passado, porque hoje vocês ouvem e veem. Aí Jesus está falando com os discípulos da época, né? Vocês estão ouvindo, ou seja, o próprio Cristo falando, ensinando, e vocês estão vendo o Cristo aqui com vocês. Aí eu pergunto para os irmãos: e nós? Nós não vimos Jesus. Nós nunca vimos Jesus. Esse Jesus que tem por aí é alguém que pintou, alguém que desenhou, alguém que criou. Pode ver que tem Jesus de tudo quanto é tipo hoje por aí, não tem? Tem Jesus de várias cores de pele, tem Jesus com vários tipos de cabelo, tem Jesus por aí com vários tons de cor do olho. Tem Jesus de todo jeito por aí. Alguém que pintou, alguém que desenhou, alguém que teve ali um artista que teve uma inspiração, né? Teve Michelangelo, teve tantos outros artistas, né? Como que chama o artista? Picasso. Alguns artistas que desenharam, fizeram desenhos, caricaturas, né? Rascunhos do que eles chamariam de Jesus o Cristo. Mas nós nunca o vimos. Mas a intimidade com ele, o conhecimento dele pela palavra, nos faz próximo. E Jesus para nós não é esse que se vê. E Jesus falou certa vez para os que viriam depois dos discípulos e dos apóstolos, mas virão uma nova geração futura, que somos nós, que serão mais bem-aventurados ainda. Por quê? Não viram, não ouviram, mas creram. Então Jesus nos coloca numa categoria mais privilegiada, porque nós não vimos, nem o ouvimos ali, mas nós cremos. Como crer? Pela palavra. E de onde vem essa fé? É dada pelo próprio Deus também. Ele é muito bom. Deu para nós, inclusive, a fé. Amém? Então João Batista batizou Jesus. Jesus agora é confirmado pelo último profeta. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, uma coisa que não se vê os pregadores falar. Mas Jesus, quando nasceu aqui nesse mundo de Maria, da família de José, Jesus nasceu há 2000 anos atrás numa família judaica. Então vamos dizer que Jesus é um judeu. Vamos dizer que Jesus é um judeu da tribo de Judá. Por isso que hoje é conhecido como leão da tribo de Judá. Judá era um dos 12 filhos de Jacó. E desse filho de Jacó chamado Judá, se saiu uma tribo chamada Judá. Então, e depois veio a palavra judeu. Então Jesus é um judeu que veio da linhagem de Judá, que nasceu lá na Galileia, em Israel, parte do povo de Deus, e os pregadores não falam. Às vezes até esquece esse detalhe, que Jesus é um judeu, era um judeu, terrenamente falando, nasceu judeu. Nascido judeu, então, da tribo de Judá, Jesus também comemorava a Páscoa. Não essa de comprar o ovo de chocolate, a caixinha de chocolate. Muito menos essa do coelhinho. Jesus também celebrava a Páscoa, porque o avô dele, os pais dele, ensinavam a ele. E era obrigação de Jesus, inclusive se Jesus não celebrasse a Páscoa, Jesus seria um desobediente, porque era estatuto perpétuo. Todo judeu tinha que comemorar a Páscoa. Eu digo para os irmãos hoje, nós como crente, nação de Israel, filhos de Abraão, nós temos que comemorar também a Páscoa. Como nós comemoramos a Páscoa? Vou dar um exemplo bem prático para os irmãos. Todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos comemorando a Páscoa. Aqui, então, nós celebramos neste ano aqui 12 vezes a Páscoa. Porque nós temos Páscoa de janeiro a dezembro, uma vez por mês. Por exemplo, essa igreja local aqui. Então nós participamos de janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. É a mesma coisa que nós estivéssemos participando da Páscoa uma vez por mês, 12 vezes no ano. Amém?
Só para os irmãos entenderem. Porque aquela Páscoa lá atrás, de Êxodo 12, a Páscoa de Mateus 26 e a Páscoa de 1 Coríntios 11 é a mesma. Só que em tempos, ocasiões diferentes. Entenderam? Lá atrás eles fizeram a Páscoa e o povo judeu faz a Páscoa até hoje. Depois nós vamos ver Jesus celebrando uma Páscoa porque ele era judeu e tinha que obedecer e tinha que realizar a Páscoa, em Mateus 26. Então nós vamos ver um título aí, Mateus 26, a partir do 17, na Bíblia dos irmãos deve estar escrito: a última Páscoa, vírgula, a ceia do Senhor. Ou a última Páscoa, vírgula, a Santa Ceia. Alguma coisa deve estar escrito parecida na Bíblia dos irmãos. Mateus 26, a partir do 17. De novo, nós vamos ver a palavra Páscoa, o que era a celebração, o que Jesus estava relembrando aqui. Vamos dizer que Jesus estava entre os discípulos e apóstolos que eram judeus também, tá bom? Mateus 26, a partir do 17. E no primeiro dia das festas dos pães asmos, lembram essa palavra? Festa dos pães asmos. É a Páscoa, lá de Êxodo 12. Lembra daquele cordeiro? Lembra daquela situação, daquela festa, daquela noite, daquele jantar, do sangue nas portas? Lembra de tudo aquilo? Então Jesus está fazendo o que mandou Moisés, celebrando. Então Jesus, em Mateus 26, 17, nós vamos ver Jesus fazendo aqui a celebração da Páscoa. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde quer que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? É uma pergunta. Os discípulos vieram até ele e perguntaram, porque já era o dia primeiro da comemoração da Páscoa. Olha que detalhe, olha que coisa linda aqui, irmãos. Os discípulos chegaram até ele, dizendo: mestre, aonde queres que preparemos e façamos os preparativos para nós comermos a Páscoa? O que eles iam comer? O cordeiro assado, os pães asmos, as ervas amargas. Não ia ter nada fermentado lá. Eles iam comer, eles iriam cantar, eles iriam louvar a Deus e agradecer pelo quê? Que eles eram o povo que era escravo lá no Egito, debaixo do jugo de Faraó, que eles ficaram escravizados 400 anos lá, mas o Senhor enviou as 10 pragas no Egito, a 10ª foi fatal e libertadora, e eles saíram ilesos porque na porta da casa deles tinha o sangue. Então eles vão fazer isso, celebrar. Imagine eles ali reunidos, celebrando, fazendo uma festa. Talvez tivesse alguém que cantasse, tivesse alguém que tocasse algum instrumento, eles iam cantar algum salmo, ia comer aquela noite e dar graças a Deus. É o que Jesus está fazendo aqui agora, nesse momento. Então vamos ver mais alguns detalhes aqui. E Jesus disse: vão até a cidade a um certo homem e dize: o mestre disse, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então, quando alguém perguntar agora para os irmãos: o que significa a Páscoa? O que é a Páscoa? De onde saiu? Como começou? Aqui, ó, riqueza de informação, riqueza de detalhes. Já pensou se nós sairmos daqui e alguém perguntar para nós: o que é a Páscoa? Ah, não sei. Só sei que a gente vai lá e compra um ovo de Páscoa. Só sei que a gente come chocolate. Só sei que o coelhinho da Páscoa dá ovo de Páscoa para mim. E alguns até cantam: um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Né? Isso não é Páscoa. Páscoa é o que nós estamos vendo aqui. Amém, irmãos? E quando se celebra essa Páscoa, é oportunidade de evangelismo. É oportunidade de falar tudo isso aqui que nós aprendemos. Eu era escravo. Você não vai usar os mesmos termos bíblicos aqui. Eu era escravo do Egito, eu trabalhava lá no Egito. Não, você nem viveu no Egito, mas eu era escravo do mundo. Eu vivia o paganismo. Eu adorava outros deuses. Eu tinha vício. Eu era um escravo. Eu era preso no cigarro. Eu era preso na idolatria. Eu era preso em algum vício. Eu era preso na bebida. Né? Eu era preso na depressão, na tristeza. Enfim, cada um teve a sua história. Então é uma oportunidade. Mas Cristo Jesus veio, morreu por mim,
me deu vida, me salvou, me libertou e me deu uma fé que eu sei que mesmo que depois que eu morrer, a minha vida continua. Amém? Essa é a fé. 19. E os discípulos fizeram como Jesus ordenou e prepararam a Páscoa de novo aí. E chegaram à tarde, não era de tarde que tinha que comer a Páscoa? Assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse, em verdade vos digo que alguém há de me trair. Aqui Jesus vai fazer uma paradinha aqui, mostrar para nós que mesmo tendo aqueles 12 discípulos ali, um daqueles era traidor, era o Judas. Se os irmãos olharem uns versículos antes, no versículo 14, Judas já tinha negociado a traição, já tinha passado o preço que ele queria para entregar Jesus. Ele queria 30 moedas de prata, né? E ele já tinha negociado, ele já estava armado já com os pessoal ali dos sumos sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes. Ele já tinha negociado o valor de 30 moedas de prata. Ele só estava preparando uma oportunidade para entregar Jesus, para trair Jesus. O traidor é assim, ele se prepara, ele premedita, ele calcula, depois ele executa. Assim Judas já tinha feito. E foram sentar para comer a Páscoa com Jesus. E quando Jesus está celebrando a Páscoa com eles ali, já está comendo o pão, já está ali comemorando aquela Páscoa, Jesus dá um pause e fala assim, ó, um dos que estão aqui vai me trair. Aí eles começaram a falar, será eu? Será eu? Será eu? Eles ficaram preocupados, porque Jesus sabia tudo, e eles começaram a sentir um pesar no coração, uma tristeza no coração. Será que eu vou trair o Senhor? Né? E Jesus falou, não, o que vai me trair é o que come comigo no meu prato. Né? Aí Judas já tinha traído, já tinha negociado o preço, já estava tudo certinho, só esperando a ocasião. Judas fala assim, por acaso sou eu? Aí Jesus não falou assim, é você mesmo. Jesus falou, tu mesmo está dizendo. Né? Jesus era muito inteligente nessa parte, né? Jesus disse, tu mesmo que está dizendo. E ele, sabendo que era ele mesmo, ficou quieto, só esperando a oportunidade de trair o Senhor, que vai acontecer um pouquinho depois. 23. E respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair, falando de Judas. 24. Em verdade o Filho do Homem vai como a cerca que dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem nem tivesse nascido. 25. Respondendo Judas, que o traía, disse, porventura só eu, mestre? Ele disse, tu o disseste. 26. E quando comiam, tomou Jesus o pão, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos. E disse, tomai e comei, este é o meu corpo. Irmãos, agora aqui nós vamos ter, neste versículo, nós vamos ter a transição da Páscoa judaica antiga para a Páscoa moderna do Senhor Jesus, a ceia do Senhor. Nesse versículo acontece aqui, ó, a virada, a transição exata nesse momento. Só a partir daqui se toma um novo sentido a Páscoa, para quem é crente em Jesus. Tá bom? Jesus fala, ó, e quando eles comiam, Jesus tomou o pão, eles tinham um pão lá sem fermento, Jesus abençoou aquele pão, partiu aquele pão, deu aos discípulos e disse, esse é o meu corpo. Os discípulos não entenderam. Como assim? Como assim? Inclusive, algo parecido tinha acontecido em João capítulo 6, quando Jesus fala que quem não come o meu corpo não tem vida em si mesmo. Né? Aí os fariseus falaram, mas como pode comer o seu próprio corpo? Dar sua própria carne para ser comida? Né? Os fariseus estavam cegos espiritualmente. Coisa que nós já não somos mais cegos nesse sentido, que nós já estamos entendendo aqui, que Jesus está fazendo uma simbologia aqui. Está fazendo a transição da Páscoa antiga, judaica, para a ceia do Senhor moderna, atual. Ele pegou o pão, abençoou o pão, partiu
e começou a dar aos discípulos e falou: este é o meu corpo. Às vezes nós assistimos um filme de Jesus, aquela cena, né? Jesus pegando o pão, dando graças, partindo e dando aos discípulos. É o que está acontecendo aqui. E dizendo: este é o meu corpo. Amém? Daqui a pouco, o pastor dessa igreja vai orar, abençoar o pão e vai falar o que está na Bíblia. Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e disse: esse é o meu corpo. E cada um vai pegar um pedaço do pão, que é o corpo de Cristo, e vai cear, vai comer. Daqui a pouco nós vamos falar desse benefício, dessa bênção. Então Jesus mesmo faz a transição da Páscoa para a ceia. Agora Jesus, ele traz luz, traz revelação para nós, explica o que era uma coisa antiga lá no Velho Testamento, uma sombra embaçada de se entender. Jesus agora deixa clarinho para nós o que significa aquele cordeiro. Aquele cordeiro é ele. E ele dá o seu corpo, que é o pão partido, rasgado, para nós. Quando a gente come esse pão, o que acontece? Tem sentido. O próprio Jesus falou: a gente come esse pão e passamos a ter vida em nós mesmos. Entendeu? Todo crente precisa de participar da ceia do Senhor, porque o corpo do Senhor Jesus, dentro do nosso corpo, faz com que nós tenhamos vida em nós mesmos. O que é uma pessoa ter vida em si mesma? Ter saúde. O que mais? Ter clareza mental. O que mais? Força. Vamos dizer até otimismo, fé, esperança e tantas outras coisas parecidas. Então, tendo vida em si mesmo. Já se deparou com aqueles tipos de crente? Parece que não tem vida em si mesmo. Está morto, está triste, está derrotado, está sem esperança, está sem perspectiva, não quer nada da vida, moribundo. Então, precisa ter vida em si mesmo. É uma das coisas que Deus agrada, quando nós temos vida em nós mesmos. Tem um texto lá em Neemias que diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, Deus fica alegre e feliz quando Ele vê em nós força. Força para caminhar, força para continuar, força para fazer a obra de Deus, força para tudo. Então, é alegria para Ele ver a gente forte. É igual um pai para o seu filho. Você vê o seu filho moribundo, o pai fica triste. Mas vê seu filho animado, feliz, o pai fica feliz. Assim é Deus também para cada um de nós. Então, Jesus partiu o pão, abençoou e deu para os discípulos e disse: esse é o meu corpo. Naquela mesma celebração, a transição daquele sangue lá, lembra do sangue na porta do cordeiro? Agora vai acontecer a transição daquele sangue para o sangue de Cristo. O mesmo sangue que vazou na cruz. Quando Jesus está na cruz, as suas feridas eram tantas que o sangue começou a escorrer pelo corpo. Descia pelo corpo inteirinho. Um pedaço da estaca da cruz era molhado com sangue e o sangue era embebedado pela terra. A Bíblia diz que Jesus teve todo o seu sangue drenado com as chagas e feridas e machucados que ele tinha no corpo. Quando ele já está sem respirar, o corpo físico já está morto, um soldado romano ainda pega uma lança e o perfura. Já não tem mais sangue. A Bíblia diz que sai água, porque Jesus é a fonte inesgotante de águas purificadoras. Ali acontece um fenômeno espiritual. Não é físico, não é natural, é espiritual. Porque nosso corpo jamais sairia água. Né? E Jesus agora, no versículo 27, realiza a transição do sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo, do sangue do cordeiro que foi passado nas portas para ninguém morrer, ser separado, agora é o sangue que Jesus derramou por nós. 27. Ele tomou o cálice e, do mesmo jeito, deu graças
abençoou e disse: bebei dele todos. Todos deveriam beber daquele cálice com suco de uva, não fermentado. Lembra lá na lei? Nenhum alimento levedado ou fermentado tereis na celebração. Então aqui quebra toda a mentira das pessoas falarem que era vinho. Porque na lei, e Jesus nunca desobedeceu a lei, está escrito que, lá em Êxodo 12, que não havereis nenhum produto fermentado, nem bebida, nem comida, nem pão, nem nada levedado, fermentado. Então Jesus pegou o cálice com o suco da videira, que era o suco de uva, e disse: este é o meu sangue, bebei deles todos. Este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, a transição aqui, do Velho para o Novo Testamento, que é derramado por muitos. Para quê? Para a remissão dos pecados. Outro detalhe aqui para nós: derramado por muitos. Não está escrito que é derramado por todos. Só para muitos. E que esses muitos, nós estejamos contados nesses muitos. E eu acredito que nós estamos, porque nós estamos aqui para isso. Então, este sangue foi derramado por muitos. E esses muitos incluem nós. Para quê? Para a remissão, para a purificação, para a limpeza, para perdão de todos os pecados. 29. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até o dia que beba de novo no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, que hino que eles cantaram? Um salmo. Saíram para o Monte das Oliveiras. Viu? Era um culto ali. Era uma celebração, uma festa. Ele e mais 12 discípulos, depois deles terem comido tudo que tinha na Páscoa, que deveria ter na Páscoa, eles estavam rigorosamente praticando, realizando a Páscoa, mas aqui a transição que nós chamamos de Páscoa para a ceia do Senhor. Então, Páscoa e ceia do Senhor hoje é a mesma coisa, e é a mesma que também depois os discípulos de Jesus vão fazendo, porque Jesus falou: ó, vocês vão continuar fazendo a Páscoa, só que agora chamado ceia. E nós vamos ver isso acontecendo em 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo também vai celebrar isso. Olha no versículo 17, 1 Coríntios 11, 17. Dissensões na ceia de irmãos, o modo de celebrar a ceia do Senhor. Aí vocês vão ver um detalhe aqui que vai apontar diretamente para a última Páscoa, que se transformou ceia do Senhor, que Paulo está ensinando agora aqui aos Coríntios. Olha no versículo 23, por exemplo, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Lembra? Jesus lá em Mateus 26, tomou o pão, abençoou e partiu e disse: esse é meu corpo. Olha lá, 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei-o em memória de mim. Lembra a palavra memória de mim? Lembra a palavra memória? Para que não se caia no esquecimento. Que todas as vezes que vocês participarem, façam memória de mim. Então nós estamos fazendo hoje. Mês que vem, vamos fazer de novo. No outro mês, de novo. E quando nós partimos dessa vida aqui, ficar os nossos filhos, eles vão fazer também e vão partir com os outros. Aí os nossos netos vão ouvir também e vão fazendo isso aqui. Tudo isso aqui que foi ensinado hoje. Em memória do Senhor. Só que a memória do Senhor hoje para nós aqui não é mais a mesma que se citava lá no Antigo Testamento. Que era escravo no Egito, que o faraó aprisionava, que o anjo da morte passou na 10ª praga. Não é mais aquela, mas agora é transicionada para a nossa realidade. Nós éramos escravos do Egito, perdidos, sem salvação, sem perdão, sem nada. Agora, no Senhor Jesus, nós fomos sarados, salvos, remidos, resgatados. Porque o Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus, foi para a cruz, derramou sangue para remissão dos nossos pecados
e o seu corpo para termos vida em nós mesmos. Agora, para nós entendermos o que é ter vida em vós mesmos, nós precisamos aplicar mais conteúdo da Bíblia. Esse pão que é o corpo, e nesse corpo de Jesus, que ele sofreu todo o flagelo, toda a doença, todos os ferimentos, todas as feridas, todas as chagas, a crucificação, irmãos, foi a coisa mais horrenda do mundo. Foi diferente dos outros crucificados. Jesus, ele suportou muito mais. Cada flagelo, cada chicote, cada espancamento, cada humilhação, cada, sabe, tudo de ruim, ele suportou no corpo dele. Para quê? Aí nós vemos Isaías 53, que uma das crianças leu aqui hoje. Antes de nós irmos nesse detalhe, vamos terminar aqui no versículo 25. 1 Coríntios 11, 25. Também, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse é o novo testamento do meu sangue. Fazei-o em memória de mim. Por todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Então nós estamos hoje fazendo memória. Antigamente nas igrejas tinham o cálice assim, eu não sei se esse nosso vai ter. Normalmente estava escrito assim, embaixo do cálice assim, em memória de mim. Em memória de mim. Então, esse é o discernir o corpo e o sangue do Senhor. Isso significa discernir o corpo do Senhor. Se nós participarmos da ceia do Senhor sem discernir que esse é o corpo do Senhor, sem ter prestado atenção em tudo que o pastor pregou e ensinou, e não discernir, nós somos indignos e tomamos para a nossa própria condenação. E, porque não discernimos, haverá entre nós muitos doentes e muitos que dormem. Entenderam? Ou seja, porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim comam o pão e beba o cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.